Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um item chamado cultura empresarial. Então, na cultura empresarial você tem lá visão e valores. Então, nós vamos nos ater a valores, né? Que são os valores exatamente que norteiam a conduta daquela empresa no mercado, perante seus colaboradores, perante seus fornecedores, a parte pública, tudo isso, né? E o que nós vemos hoje nas evidências sociais sobre esse item é que muitas empresas botam no seu site missão, visão, valores, conduta, né, socioambiental, e tudo isso lá, e você vê na parede também na recepção das empresas, né? E nesse ponto, o que nós vemos é que muitas vezes aquilo que está escrito não é exatamente aquilo que se pratica. Aí eu me lembro do quarto presidente americano, né, Thomas Jefferson, que ao assumir, ele adotou e criou o Evangelho de Thomas Jefferson. O que ele fez? Ele pegou a Bíblia e escolheu aquilo que era interessante para ele discursar no governo dele durante esse período. Interessante, né? Parecido com hoje, né? E aí algumas empresas fazem isso, infelizmente. Colocam essa evidência na internet, colocam na sua parede, mas de fato, até divulga com os funcionários, colaboradores, mas de fato, a prática não é bem assim. E é nesse item de valor que eu quero falar com vocês, usando como exemplo, né, a P&G, né, um livro escrito há 20 anos, de uma empresa que tem quase 200 anos de mercado. O funcionário dele, chamado Charles Dickens, né, que depois virou consultor, né, usando esse princípio, né, escreveu algumas coisas interessantes sobre cultura de empresa. Então aqui é 99 práticas de princípios de sucesso da P&G, né? E aí nesse ponto eu me lembro de um trabalho que eu assisti, uma palestra de uma amiga que trabalhava na mesa do BNB, chamada Clemil Célia, onde ela falava exatamente sobre o valor de uma ação na empresa, na ação de mercado. Ela dizia que existia um intervalo, né? O intervalo tem um valor físico dos bens da empresa, prédios, carros, máquinas, equipamento, e o valor da ação, que era a expectativa de mercado, e dentro desse intervalo existia o valor da cultura da empresa, da tecnologia, das pessoas. Então você comprava uma empresa, se você comprava só o maquinário, se bem que aquela empresa não tinha tanto valor como a expectativa que ela causa sobre aquilo que ela vai impactar sobre o mercado, sobre o que ela pode vender porque ela tem tecnologia, né? Então aí nesse ponto é que nós vamos tocar exatamente sobre os valores das empresas. Então é importante você ter isso como norte nessa retomada que nós vamos ter, né? E aí nós vamos pegar o primeiro item aqui do livro que eu marquei, claro, descubra o que e como o consumidor quer, ou seja, a dor, que é a nomenclatura de hoje, descubra a dor do seu consumidor, né? E a P&G tem como princípio muito bom que nenhum produto dela naquela linha que ela quer atuar pode ser inferior ao concorrente de mercado, do seu ponto de vista de qualidade e daquilo que ela resolve para o cliente. Um antigordurante, um sabonete, qualquer produto dela que ela venda, né? E depois é que ela cuida da embalagem. Então, ela primeiro tem que resolver este fato, né? Isso vale para qualquer negócio. E aí eu vou contar uma historinha do mercado aqui do Ceará, mas que eu sigo lá no Brasil todo esse produto, sobre um suco de caju que nós tínhamos no mercado, que ele pegava um copo e batia assim uma colher e dizia que aquele suco tinha 70, 60, 80, sei lá, por cento de polpa. E na realidade aquilo ali não era polpa, era borra, né, que era a massa do caju. Que anos depois, um empresário do Ceará, que já faleceu, o Jamaquino, criou um hambúrguer de carne de caju, que para os veganos hoje seria uma coisa de sucesso. Os veganos comem esse tipo de coisa, né? E eu experimentei uma vez, era relativamente bom, tá? E aí, por que eu descobri essa mentira? Quando eu fui fazer um trabalho numa fábrica de castanha, eu desenvolvi a parte de treinamento pessoal, criar os slides, bater foto. Eu contratava um fotógrafo aqui do Ceará, chamado Smith, que batia umas fotos bacanas, é Ricardo Smith, né? E ele, nesse processo eu descobri, fui lá no laboratório da fábrica de suco e perguntei ao técnico lá, no analista do laboratório, sobre, eu vi um suco lá muito transparente. Esse suco não vende. Ele disse, realmente aqui no Brasil não vende. Porque esse suco,
que nós estamos vendo aqui é o suco que vai para o mercado americano ou o mercado europeu, que só pode ir com 7% daquela borra que você viu naquela propaganda. Então, e aí você vê a percepção de mercado, né? Se você botar aquele suco porque foi vendido uma coisa que não era a realidade, tá? E aí se você for para um outro mercado, você vai no mercado de shampoo, por exemplo, você vai nas prateleiras e vê aquele shampoo que ele decanta, ele tem um pouco de água ali no frasco, ou seja, o princípio ativo dele não está no nível ideal, é por isso que ele é mais barato, né? Isso aí você tem que agitar para que ele possa ativar e não faz o efeito que foi prometido. E aí você vai para outra área, você vai outro tipo de suco, você pega algumas caixas de suco, é 100% suco, mas ele tem lá escrito, agite antes de beber. Mas como é que uma coisa que é 100% pura eu preciso agitar? Então é nesse ponto que eu acho importante, dessa parte dos valores, né? Porque às vezes a empresa escreve, a empresa ética, e aí de repente ele come parte dos direitos de um funcionário na hora de pagar as horas extras, ou deixa de recolher um imposto, ou como um caso que eu vi de uma transportadora, que eu fui implantar um sistema, e naquela época não tinha sistema, eu tinha que informatizar aquela empresa, que eu fui indicado por uma empresa de software, e aí nesse ponto, quando eu fui digitar os conhecimentos, o pessoal vai digitar para controlar, digitamos e na hora que foi ver, tinha um frete FOB, aqueles conhecimentos tinham que vir com o dinheiro do frete a pagar na entrega, não chegava. E eu fui lá na operação, ver com o encarregado por que aquele dinheiro não estava chegando, ou o conhecimento para poder botar isso no caixa. E aí a pessoa que não era exatamente quem fez isso, disse, não, é porque fulano pega alguns conhecimentos, ele recebe o dinheiro, rasga e joga fora. Como não tinha apontamento no computador, o pessoal não percebia, agora tem. E aí ele me disse, olha, mas é muito difícil contestar o cara, porque um dos executivos da empresa uma vez chegou aqui, viu uma série de brinquedos para um cliente a preço de custo, e pegou um e disse que avariou para o cliente e deu para o filho dele. Então, o funcionário vê um comportamento, ele fala, meu comportamento, os dois estão errados, né, do ponto de vista da ética. Então, muitas das vezes, a gente escreve ali o que está na ética e não pratica. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque na hora da retomada, se os seus valores, a sua liga, o propósito da empresa, né, aquilo que ancora os valores, for só o dinheiro, não for os conceitos, as pessoas vão perceber. E aí você vai perder alguns recursos, que alguém vai até sujeitar a ser contratado no valor menor, mas aqueles que tiverem mais firme vão tirar esses funcionários seus. Porque, infelizmente, na hora dessa confusão toda que nós estamos passando, alguns tomaram algumas decisões assim, que doeram muito mais do que eu deveria ser. Então, o primeiro dever de casa é exatamente rever esses valores, para que as pessoas cheguem engajadas naquilo que é necessário para a sua empresa retomar. E aí eu vou contar uma historinha de Gandhi, né? Gandhi estava lá nas andanças dele e uma senhorinha com o netinho chegou e disse, queria usar a referência de Gandhi, e disse, Gandhi, você diga para o meu netinho que comer açúcar, esse doce faz mal. E o Gandhi disse, não. Ela ficou com raiva, porque o Gandhi, o nome da pai, não podia dizer aquilo. E foi embora. Dias depois, os dois cruzaram de novo, o Gandhi disse, chama o seu netinho. Ele chamou, ele disse, olha, açúcar, esse doce você come, faz muito mal. Aí explicou por quê. Por isso acontece. Explicou direitinho. E a vozinha ficou surpresa. Por que você não disse naquele dia? Porque naquele dia eu gostava de açúcar também. Então eu não podia dizer para ele aquilo que eu não acreditava. Então aí você tem que passar a colocar, qual é a lição de hoje? Para os seus funcionários, acreditar no seu propósito de empresa. Você quer uma empresa para o mercado ou quer fazer tipo Thomas Jefferson, criar a sua própria conduta naquilo que você quer e não respeita aquela participação que é do mercado? Então é muito importante isso. A cultura, trabalhar exatamente o ponto-chave para você fazer essa retomada tão importante na nossa economia. Obrigado.